pela UNB. Também hoje represento a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, a seção aqui do DF, né? Eleito esse ano, estaremos aí mais 2 anos. O Thiago é nosso diretor, o Gutenberg já foi nosso presidente, então estamos em casa, o Wagner também. Então, estamos todos no mesmo barco, né? Então, é com muito prazer que a gente está fazendo esse evento hoje. É um evento com um tema bastante relevante, bastante atual, que é o meio ambiente. Eu vou compartilhar daqui um pouquinho com vocês, pelo menos para a gente registrar aqui o capa do nosso evento, né? Hoje nós vamos falar sobre a primeira palestra sobre qualidade do ar. Nosso palestrante é o engenheiro mecânico, graduado pela Universidade de Brasília, o Thiago Macedo. Ele também é diretor da Associação de Engenheiros Mecânicos. Ele é responsável técnico de refrigeração e ar-condicionado no Complexo de Edificações do Ministério da Economia, sócio da empresa Temac Engenharia, e está sempre envolvido nesses assuntos, está sempre trazendo conhecimento. A empresa dele está sempre conosco, né? É uma empresa bastante comprometida e a gente agradece, viu, Thiago, tanto a você quanto a Temac. O Gutenberg Rios, que vai trazer para nós o PMOC e o destino de fluidos refrigerantes, cuidados com o meio ambiente. O Guto é engenheiro mecânico, graduado pela Universidade de Brasília, possui MBA em Finanças, pós-MBA em Valuation. Ele já foi membro do conselho por 6 anos, possui empresas da iniciativa privada, é CEO de 2 operações de engenharia, profissional com 18 anos de experiência e passagem por conglomerados empresariais, multinacionais, empresas de grande porte, atuando na área técnica e também na área de gestão. Currículo bastante extenso. Os dois estão rodando bastante aí conosco em Brasília e tem sempre nos apoiado. E eu agradeço, né? Esse tema de qualidade do ar e PMOC tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Especialmente aí na questão dos fluidos refrigerantes, dos cuidados que a gente tem que ter nas edificações com a qualidade do ar, de forma geral. Eu não vou entrar muito no assunto, não vou ficar discutindo o meio ambiente, porque todo mundo já entende muito bem, somos engenheiros, tá? Então, eu gostaria de dar uma boa tarde, uma boa palestra para vocês. E as regrinhas vou colocar rapidamente. Ela está sendo gravada, essa palestra, já falei antes, então depois vai ser divulgada. Eu peço para que não abra o microfone durante a apresentação. Se quiser alguma dúvida que seja colocada no chat, a gente vai responder depois, ao término das palestras, de uma a uma, não vai ficar nenhuma sem resposta, pode ter certeza. A gente vai apresentar primeiro o tema de qualidade do ar com o Thiago Macedo, que é engenheiro mecânico, Thiago Macedo. Na sequência, o Samu Gutenberg Rios para apresentar o tema do PMOC. Beleza? Eu consegui compartilhar a tela com vocês aí? Não, né? Falei um monte aqui, achei que estava compartilhando. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, só para a gente registrar aqui. Cadê? Beleza. Como já foi colocado pela presidente do CREA e pelo coordenador do CDF, o Colégio de Entidades, essas aí são a composição do painel de abertura e as salas. Essa é a capa do nosso evento, né, desenvolvida lá com o apoio do CREA, todas as entidades. E a nossa sala, com a minha pessoa, os nossos palestrantes e as entidades que se dedicam hoje, em plena quinta-feira, a passar conhecimento, né? Gestão móvel. Tiagão, vou passar a palavra para você primeiro, vou parar de compartilhar. Peço que você agora assuma aí o comando dessa carreta. É contigo. E se tiver precisando de alguma coisa, estamos à disposição, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui com a gente no chat que a gente responde. Tá ótimo, então. Vou assumir aqui. Muito obrigado, meu amigo Fernando. Obrigado aí a todas as... Deixa eu colocar aqui primeiro. Já faço aqui. Ficou certinho aí, tela inteira? Todo mundo consegue me...
ver e ouvir bem, né? Sim, senhor. Perfeito. Então, primeiramente, vamos começar aqui a falar sobre a qualidade do ar, como é que isso se insere no nosso meio ambiente, né? Obrigado, Fernandinha, presidente da BMEC. Obrigado ao Guto também vocês dois me convidaram para essa palestra. Obrigado aos amigos que estão aí assistindo a gente, que vão assistir depois pelo YouTube, vai ficar gravado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre qualidade do ar. Esse é um tema extremamente amplo, né? A gente não tem o menor objetivo aqui de cessar o assunto, de falar todos os assuntos envolvidos sobre qualidade do ar. A gente vai falar sobre um assunto específico de alguns ambientes específicos, tá bom? Só uma apresentação aqui sobre a minha pessoa, tá? Meu nome é Thiago Macedo Nunes, sou engenheiro mecânico, formei em 2009 aqui no AMB Brasília. Hoje eu estou como diretor da ABMEC, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos aqui do DF, como o Fernando já falou. Sou responsável técnico aqui no Ministério da Economia, trabalhando pela Interno, e sou sócio da Temac Engenharia. Tá? A gente está sempre envolvido com o tema de qualidade do ar, então a gente vai começar a falar um pouco sobre esse tema. Os temas que a gente os tópicos que a gente vai abordar aqui são algumas definições gerais, a regulamentação. Toda a regulação, todas as normas, a gente vai só pincelar isso aí para a gente ter uma ideia de qual que é a importância nas nossas vidas, tá? No nosso meio ambiente onde a gente vive. Eu acho sempre bom passar isso em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar. Esse é um tema que tem que ser divulgado para as pessoas, para a sociedade em comum, para todo mundo, né? Não só para os entes que estão envolvidos com o assunto, que ganham dinheiro com isso, mas principalmente as pessoas que são o foco disso aí, que são as pessoas em geral, a sociedade em geral, tá bom? Em primeiro lugar, primeira definição, que tipo de ar, qual o tipo de qualidade do ar que a gente está falando? A gente tem, dividindo aí basicamente em ar externo e ar interno. Se a gente fosse falar sobre o ar externo, a gente estaria preocupado com as questões atmosféricas, com as questões de poluição dos carros, poluição das fábricas, todo esse tipo de, de ambiente. Não é o nosso caso. Aqui a gente vai tratar, na engenharia mecânica, ela trata sobre os ambientes internos. São aqueles ambientes que, na maior parte das vezes, são fechados, as nossas casas, os escritórios onde a gente trabalha, escolas, hospitais, lojas, aeronaves. Lá na estação espacial, lá existe certamente um grupo de engenheiros bem grande, responsável e preocupados como é que a qualidade do ar que está ali em cima, que as pessoas estão ali respirando. E, enfim, teatros e cinemas que estão fechados já há praticamente um ano e meio, né? Mas isso compõe tudo a gama de situações que envolvem questões de ar interno. É esse o ambiente que a gente vai tratar, perfeito? A qualidade do ar, ela é um conhecimento já antigo. A gente tem citações aí que vão até antes de Cristo, tá? Mas aqui no Brasil, a gente teve, quando da colonização, a gente tinha alguns padres jesuítas que ficavam ali cuidando das escolas, dos hospitais, que na época não tinham esses nomes, né? E eles já citavam, né, nas suas cartas periódicas para a coroa portuguesa, que quando eles abriam ali as janelas e circulavam um ar puro e fresco, a gente tinha uma melhora nítida no quadro dos pacientes que estavam ali dentro daquela casa de saúde que eles chamavam na época. Então você veja, quando você fecha as portas da sua casa, quando você está no seu escritório, você abre a janela, às vezes está abafado, né? A gente abre aquilo ali, corre aquele ar fresco, a gente melhora. A gente tem uma sensação de maior conforto, que agora as coisas ficaram um pouco mais agradáveis. A gente vai tentar mostrar o porquê que isso acontece aqui dentro, tá bom? Algumas definições gerais seriam os parâmetros da qualidade do ar. O que é? Eu acabei de falar de uma sensação, né? O que é um ar bom e um ar ruim? Como é que eu comecei a medir isso? A humanidade foi evoluindo e no começo eram as janelas abertas, eu me sentia melhor. Mas quais os parâmetros que me fazem sentir melhor? Algumas delas são temperatura, é óbvio, né? A gente está num ambiente de 30 a 35 graus, sem ar-condicionado, é extremamente desconfortável. Mas se você estiver dentro dessa temperatura de 30 a 35 graus, dentro de um ambiente fechado, as coisas ficam ainda piores.
Então, a temperatura é um dos primeiros parâmetros que a gente tem a sensação mais nítida de melhoria ou piora na qualidade do ar. Se eu tiver na temperatura agradável, de 20 a 24 graus, as coisas ficam melhores. Conforto. Umidade relativa. Para quem é de Brasília, para quem conhece Brasília, a gente chega aqui a umidades inferiores a 10% de umidade relativa do ar. É bastante desconfortável. Então, as normas preconizam que a gente fique sempre entre 40%, 60%, 65% de umidade do ar para a gente ter conforto na respiração. Se ficar muito acima disso, a gente começa a ter problemas. Se ficar abaixo, a gente começa a ter problemas também. Velocidade. O que é essa questão de velocidade? A velocidade de insuflamento do ar-condicionado que está ali dentro. Ou do ar-condicionado, ou da ventilação, ou da exaustão. Se você tem um insuflamento, uma velocidade de ar sendo insuflada fria diretamente sobre você, você vai ter problemas com isso, vai gerar desconforto. Né? Você vai num hotel, você consegue, quando você liga o equipamento de ar-condicionado e ele bate diretamente no seu rosto, é nítido o desconforto que traz. Né? Sem falar uma série de outros problemas, de ressecamento, e, entre outros. O grau de pureza e contaminação com relação a sujidades, com relação a questões químicas, vou falar um pouco melhor sobre isso, e questões biológicas. Questões biológicas, a gente está vivendo isso aí hoje, vamos falar um pouquinho mais disso aí também. E com relação à renovação de ar, que justamente se remete àquilo que a gente tratou do padre jesuíta abrindo as portas lá da casa de saúde e tendo a melhoria com relação a isso aí. Pessoal, com relação à regulamentação, regulação, o governo, as várias entidades que tratam desse tipo de coisa, de qualidade do ar, de ambientes interiores no mundo inteiro, eles emitiram uma série de normativas, uma série de regras, de leis, de normas, resoluções, portarias, uma série de regulamentações para que a gente consiga ter qualidade do ar, tá? Então, eu estou citando aqui esse slide, ele está bem cheio, propositalmente, justamente para vocês verem a quantidade de normas que a gente tem. Muitas dessas aqui estão passando por reformulações e estão surgindo outras também. Tá? Com a presença do Covid, isso aí ficou mais importante ainda. Dessas leis todas, a gente vai destacar 3 delas, de forma bem rápida e sucinta, principalmente a Resolução 09, de 16 de janeiro de 2003, que ela define uma série de situações. Tá? Primeiramente, a gente vai tratar sobre a portaria do PMOC. Meu amigo Gutenberg Rios vai falar sobre esse assunto mais à frente. Eu vou pincelar ele aqui. Foi a portaria que instituiu o PMOC. Tá? Isso aqui aconteceu por quê? O ministro da Saúde na época era o José Serra, e um amigo dele, que era o ministro das Telecomunicações do período, que era o Sérgio Mota, ele faleceu por questões relacionadas à qualidade do ar. Então, ele emitiu, isso aconteceu em 98, ele emitiu isso aí, que é um conjunto de regras, um conjunto de atividades e regras que as pessoas que têm ar-condicionado, que estão fechadas dentro de ambientes coletivos, teriam que seguir para garantir a qualidade do ar daquele ambiente, para que as pessoas ali dentro não ficassem doentes. Então, a gente tem aqui o quê? Um artigo 6º aqui, ele fala: os proprietários, locatários e prepostos responsáveis por sistemas de climatização com capacidade acima de 5 TRs, isso é uma capacidade bem pequenininha, tá, gente? Deverão manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições. E aí vem aquele série de conjunto de normativas aí para definir isso tudo, certo? Esse aqui é o José Serra, esse aqui é o Sérgio Mota. Você vê, teve que uma pessoa morrer lá do ministro, amigo do ministro, que era o ministro também, para que essas situações fossem colocadas em prática. Muito antes disso, tá? 1976, se não me engano, a gente teve nos Estados Unidos um episódio que várias pessoas morreram por conta de trabalhar em um edifício. Se não me engano, foram 29 pessoas mortas no mesmo período através de pneumonia. Mais um tópico aqui do PMOC, a portaria, né, 3523 de 98. O não cumprimento deste regulamento técnico configura infração sanitária sujeitando o proprietário ou locatário do imóvel ou preposto, bem como o responsável técnico. Essa parte nos afeta diretamente, e nós, engenheiros mecânicos, somos os responsáveis técnicos
exclusivos, inclusive, juntamente com os técnicos, né, em mecânica, especializados em condicionamento de ar, são os responsáveis técnicos pelos sistemas de ar-condicionado e climatização, quando exigidas as penalidades previstas na Lei tal de 1977, sem prejuízo de outras penalidades previstas em legislação específica. Ou seja, se você é responsável técnico por um sistema e aquilo ali ocasiona problemas, estejam fora das conformidades aí de outras, né, do que preconiza as normas e as leis, a gente tem multas ali que podem chegar até 3 milhões de reais, no caso. Resolução 09 da Anvisa. Não tem como eu falar sobre qualidade do ar sem citar essa norma. O que ela define? Tá? Continuando no trabalho de definição de qualidade do ar, ela define alguns parâmetros e alguns valores máximos ou mínimos para que a gente consiga garantir essa qualidade. Ela trata aqui, basicamente, de parâmetros físicos, químicos, microbióticos e de sujidades. O que seriam essas sujidades? Seria poeira, particulados presentes aí no ar, em suspensão. E também periodicidade de limpeza, tá? Periodicidade de limpeza, periodicidade de troca de filtros, essas coisas todas. Vamos lá. Parâmetros físicos. Velocidade do ar insuflado, igual comentei com vocês anteriormente. Temperatura, umidade relativa, taxa de renovação de ar. Se eu tenho ali um ambiente, um telemarketing com 60 pessoas dentro de uma sala respirando, bastante CO2 está sendo emitido por essas pessoas. As pessoas respiram oxigênio e emitem gás carbônico. Isso é altamente sufocante, eu vou falar sobre isso aqui. E eu tenho um caso aqui, ó, de uma telefonista que ela foi aposentada por invalidez lá na Telemar do Norte, lá, a empresa Telemar Norte Leste SA. Ela recebeu uma indenização de R$200 mil devido ao agravamento do seu estado de saúde pela exposição prolongada ao equipamento de ar-condicionado. Entre outras condições, ela sofreu a perda da visão do olho esquerdo. Então, só sobre velocidade, é um dos parâmetros físicos. Olha como isso aí pode afetar na qualidade da nossa vida, né? Aqui a gente tem até o linkzinho aqui para caso alguém queira acompanhar. Esse caso tem todo o relato sobre o que aconteceu. A gente tem os parâmetros químicos, que basicamente é a concentração de CO2. Pessoal, o CO2 ele é extremamente importante, ele funciona como um regulador do nosso organismo. Tá? Ele é como se fosse um parâmetro, um marcador que ele gere uma série de reações no nosso organismo. Aqui, só para citar algumas, quando você está num ambiente fechado, aquilo está cheio de CO2, o CO2 ele é mais denso que o ar que a gente respira. Então, acaba que você fica uma sensação sufocante. Né? Você vai enchendo a sala com CO2, aquilo te sufoca. Aí você é obrigado a abrir a janela. Você fica com a respiração mais rápida, mais ofegante, maior esforço para respirar, justamente porque ele é mais denso, né? Ele dispara alguns alarmes no organismo que causam ansiedade, medo, angústia, e em últimos casos ele pode levar até uma depressão. Tá? Se você tiver exposição prolongada a altos índices de CO2, você vai ter isso aí acontecendo com você. A narcose, inclusive aqui, ó, uma das situações de estado de narcose, quando a gente fala em estado de narcose, geralmente a gente atrela esse nome a entorpecentes, né? Mas narcose é uma perda de consciência. E o CO2 também pode provocar isso. No caso de intoxicação, ou seja, exposição a altas taxas de CO2 por períodos prolongados, se você não respirar, se a pessoa não tiver um contato com ar puro e limpo aí, depois de 2 ou 3 minutos, ela entra em coma. Tá? Então, o que a gente está tratando aí é extremamente sério. Parâmetros microbióticos. Aqui a gente trata sobre fungos, né, percentual de fungos e percentual de bactérias. Tá bom? Eu não preciso falar que esse tipo de micro-organismo causa uma série de doenças, uma série de situações que são indesejáveis, né? Todo tipo de doença respiratória, nas vistas, em todas as nossas mucosas, a exposição a um ar que esteja com contaminação de fungos ou bactérias vai ocasionar uma série de doenças. Aqui, a resolução 09 da Anvisa, ela também define uma periodicidade mínima que você tem que fazer uma análise da qualidade do ar. A Cristiane Lacerda, ela fala muito sobre isso, ela é da GHS, tá? Ela
faz muito isso e tem alguns contratos que a gente já trabalhou. Direto a gente lida lá com o pessoal fazendo a coleta das amostras de ar e levando isso para o laboratório. Hoje, todos os recintos que têm ar-condicionado, ambientes fechados, eles são é necessário, é obrigatório que se faça uma análise da qualidade do ar a cada 6 meses. Todo recinto tem que ter esse laudo, tá? Isso é uma coisa que as pessoas podem acompanhar. As pessoas vão no hospital, vão verificar o colégio das suas crianças, dos seus filhos, vocês podem pedir isso aí. Chega lá para o dono, para o gerente, fala: cadê a análise da qualidade do ar desse ambiente? Né? A gente faz isso aí, a gente está sempre monitorando, acompanhando, e é componente indispensável. É a Resolução 09 que fala sobre isso. Define também a periodicidade mínima para a limpeza de itens importantes para a qualidade do ar, que são filtros, bandejas dos equipamentos, a tomada de ar externo, que é onde está vindo ali o ar de renovação de um sistema de ar-condicionado. Tá? Tudo isso quem faz é a Resolução 09 da Anvisa. Por último, falar da Lei 13.859, de 2018. Ela foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Isso já estava sendo trabalhado há muito tempo. E o que ela fala, basicamente? Todas aquelas normas, todas aquelas portarias, tratativas que foram discutidas antes disso, eram portarias, eram normas, eram uma série de leis, de normas, na verdade, que eram inferiores à lei. E aí ele instituiu uma lei federal que dá obrigatoriedade a todas aquelas normas e aquelas portarias lá de trás. Então, hoje é obrigatório você cumprir todos aqueles requisitos. O objetivo é único: garantir a qualidade do ar que as pessoas estão respirando, dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro, inclusive, das residências. Tá? Tudo hoje está sendo normatizado, é encoberto por essa lei da Presidência da República. Qual a importância para a qualidade da vida para essas pessoas? Se tudo que eu falei aqui ainda não ficou claro que é importante, vamos lá. Uma pessoa adulta, ela respira, em média, 450 litros de ar por hora. Isso aí a gente vai tratar aproximadamente, vai dar mais ou menos 11 mil litros de ar por dia. Então, a quantidade de ar que passa dentro dos seus pulmões, eu coloquei essa foto aqui para a gente lembrar dos alvéolos pulmonares. São micro, não sei como é que eu chamaria isso, mas são dentro do seu pulmão tem é onde são feitas as trocas gasosas. E você passa o ar por ali. Aí você imagina, você passar 11 mil litros de ar por dia nessa estrutura. Né? Se a gente fizer uma comparação aí com a ingestão de água, a gente bebe aí 1 litro a 3 litros de água por dia. A gente passa 3 litros de água, sei lá, 2 litros de água por dia dentro do nosso organismo. De ar, a gente passa 11 mil litros de ar dentro dos alvéolos pulmonares, que são estruturas muito pequenininhas. Isso aqui gera câncer, tá? Se você tiver um ar contaminado. Isso vai, com a evolução do tempo, isso pode gerar um câncer de pulmão. Uma série de outras doenças, tá? Então, qualquer alteração na qualidade do ar tem um alto potencial de causar danos à saúde das pessoas. Por isso, esse assunto está tão hypado para falar sobre como as pessoas jovens estão falando hoje, né? Esse assunto está na moda. Esse assunto é extremamente importante e tem sido tratado, e vão surgir novas leis e vão surgir novas regulamentações para garantir a qualidade do ar e fiscalização e etc. Outro motivo para a gente ter muita atenção nesses sistemas, no que a gente está tratando: perda do desempenho cognitivo, perda de produtividade. A gente tem uma alta taxa de absenteísmo, ou seja, as pessoas, os funcionários, faltam muito em empresas que a gente não tem garante uma qualidade do ar adequada. Agravamento de doenças existentes. A pessoa nasce com asma, tem uma série de doenças respiratórias que a pessoa, já quando ela é criança, ela já tem, já adquire, né? Rinite, Brasília, 90% das pessoas têm rinite alérgica. Então, você tendo a qualidade do ar interior prejudicada, isso aí vai só aumentando. Contração de doenças contagiosas, infecciosas, não só o Covid, tá, gente? Existe uma série de outras doenças que já existiam, que vão ser criadas ainda, que vão surgir por aí, e a gente tem que tratar isso, porque isso
se dissemina muito nos ambientes fechados. Desenvolvimento de doenças de longo prazo, igual comentei, câncer de pulmão, entre outras, né? Contaminação de ambientes limpos. E aqui eu coloquei algumas fotos só para ilustrar algumas situações que acontecem. Isso aqui são dutos de ar. Esses são os dutos, são caminhos aonde o ar circula para dentro dos ambientes fechados. Isso aqui o grau de sujeira que isso acontece. Aqui são à sua direita, aqui na minha direita, não sei como é que está aparecendo aí para vocês nos vídeos, mas você consegue ver aqui, ó, filtros repletos de colônias de bactérias. Isso aqui são esporos de bactérias, tá? Isso aqui é onde as pessoas estão sendo impostas a respirar isso aí. Por isso que é importante que a gente solicite ao gerente do local, do ambiente que a gente estiver, do cinema, quanto mais pessoas fizerem isso, quanto mais pessoas fiscalizarem esse tipo de sistema, mais as pessoas vão ter que cuidar disso aí. Essa é a importância, porque quando a gente fala da gente, às vezes a gente nem se cuida tanto, mas quando a gente fala da nossa mãe, nossos pais, nossos avós, os nossos filhos que estão em colégios e etc., respirando esse ar que está saindo desse tipo de sistema, aí a gente já se preocupa. Covid. Mais um fator de importância da qualidade do ar interno. Por quê? A gente tem um vírus que ele tem uma replicação muito alta. Todos os vírus eles se replicam, eles se multiplicam em uma taxa muito alta. Se o ambiente está fechado e eu não tenho uma tratativa correta para aquele ambiente, para a qualidade do ar daquele ambiente, o que eu vou ter? Eu vou ter uma proliferação gigantesca de Covid, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de vírus, bactérias ou fungo. Mas o Covid, ele alertou, ele foi uma bandeira vermelha, né, um red flag enorme para toda a sociedade mundial, não só aqui no país, pelo contrário, mas no planeta inteiro. Pessoal, abram as janelas, aumente a taxa de renovação do sistema de ar-condicionado. Esse é um ambiente, esse é um meio ambiente que importa bastante para a gente, é um ambiente que a gente vive. Tá? Abram as janelas. Fui outro dia numa academia com as janelas vedadas, para o cara economizar no ar-condicionado. Isso está errado. Tem que abrir as janelas e aumentar a taxa de renovação. Para quê? Para que não haja concentração suficiente para que as pessoas fiquem doentes em ambientes fechados. Eu tenho que abrir as janelas para que a concentração diminua. Sempre. Bactérias, fungos, vírus, Covid, tá? O vírus do Covid. Aumentar o prazo de limpeza dos filtros. Tenho que aumentar o prazo de limpeza dos equipamentos, tenho que aumentar o prazo de limpeza dos filtros. A gente viu aquilo ali. Se você tem uma pessoa que entra com Covid no sistema de ar-condicionado, aquilo vai se estabelecer no equipamento de ar-condicionado. Se não tiver limpeza, se não tiver higienização, desinfecção, aquilo vai proliferar. Vai proliferar até chegar numa concentração que vai deixar todo mundo doente. Isso tem acontecido em diversos ambientes. A gente está vendo isso acontecer até hoje. Certo? Então, o Covid fica aí como um alerta máximo para essa questão de qualidade do ar do nosso meio ambiente, que é um dos que a gente mais utiliza hoje, que é o ambiente interno. E, por último, eu quero falar aqui sobre umas questões de qualidade do ar interno, sobre o foco de oportunidades de ganhar dinheiro, oportunidades de comercialização, oportunidade de melhoria da renda das pessoas, oportunidade de negócio. Pessoal, manutenção. Existem normativas aqui no GDF mesmo, no governo do Distrito Federal, que impuseram uma série de estabelecimentos, em vez de limpar uma vez ao mês, que é o que a Resolução 09 preconiza, alguns ambientes de maior concentração de pessoas, que aquilo seja limpo uma vez por semana. Certamente que isso é uma oportunidade para as empresas de manutenção. Projetos. Existe uma série de projetos a serem modificados. Por quê? A ASHRAE, que é a Associação Americana de Ar-Condicionado, Ventilação, Exaustão e Aquecimento, ela publicou uma série de recomendações para que se não haja mais retorno, ar de retorno nos equipamentos de ar-condicionado. Isso aí e aumento da renovação. A gente está sempre falando sobre aumento de renovação, certo? Então, isso aí, uma série de adequações em todos os sistemas do país inteiro vão ter que ser feitas. Então, abre uma gama enorme de projetos que têm que ser feitos. E as pessoas que são donos de estabelecimentos, como colégios, shopping centers, hospitais, se atentem a isso. Que os fiscais estão aí e eles estão observando isso aí. Mais ainda, as pessoas da sociedade, vocês precisam verificar se
se esses estabelecimentos estão cumprindo essas normatizações. A ASHO emitiu essas recomendações, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pegou exatamente essas mesmas recomendações, copiou e endossou, assinou embaixo. De fato, a gente precisa que isso aqui seja feito. Aumentar a renovação de ar e fechar o ar de retorno dos equipamentos. Não é para recircular ar, mas um sistema de ar-condicionado. Abram as janelas. Obras e readequações. Com todas essas modificações, obras e readequações vão ser necessárias da mesma forma. Equipamentos para desinfecção. A gente está vendo uma série de produtos e de técnicas novas de desinfecção de ar. Foram desenvolvidas agora e outras que estavam paradas aí com um mercado menor que foram colocadas em prática, como aquelas lâmpadas de UV que o pessoal está usando em cinema, essas coisas todas, que elas eliminam praticamente 100% de vírus, bactérias e fungos quando ela tem contato com o ar. O PHI, né, que é o peróxido de hidrogênio, são nuvens. O pessoal faz a nebulização com PHI em hospitais, em outros ambientes, que eles eliminam também, fazem a desinfecção do sistema de ar-condicionado e dos ambientes. Análises laboratoriais, que são as análises de qualidade do ar, entre outras situações, das amostras de qualidade do ar. Isso aí está proliferando também o número de empresas capacitadas para fazer esse tipo de serviço. As consultorias, para nós, engenheiros mecânicos, isso é extremamente importante. A gente estuda, somos os únicos profissionais que temos capacidade técnica para tratar sobre o assunto, a gente estuda isso. Sistemas de ar-condicionado e de qualidade do ar são abordagem exclusiva para o profissional que é engenheiro mecânico. Envolve termodinâmica, envolve uma série de relações químicas e físicas que só estão na nossa grade. Então, é uma oportunidade de negócio para a engenharia mecânica bastante ampla, trabalhar com qualidade do ar. Eu trabalho com isso, praticamente desde que eu me formei, então eu falo isso para vocês. Então, finalizando aqui a minha apresentação já para vocês, eu dei uma passada, uma pincelada mesmo para tornar esse assunto mais popular entre as pessoas que têm empresas, entre as pessoas que são da área do CREA, das associações, das empresas, e também a gente espera que esses vídeos cheguem à população, à sociedade. É isso aí o que importa para a gente, porque a gente quer ter impacto na sociedade, a gente quer causar impacto positivo na sociedade. Então, eu agradeço muito aqui, novamente, né, ao CREA por ter dado essa oportunidade, ao convite que os meus amigos Fernando e Gutenberg Rios me fizeram para apresentar, e eu espero que tenha dado um bom overview aí sobre o assunto. Para a gente detalhar isso melhor, a gente vai conversando aí na sala, e os meus contatos pessoal têm também. Qualquer dúvida, é só ligar para a gente que a gente conversa. Muito obrigado. Muito bom, Tiagão. Obrigado. Acho que deu uma pincelada boa. É lógico que qualidade do ar, meio ambiente, são assuntos que dá para falar aí o mês inteiro, né? Ele se desdobra em diversos outros assuntos e é impossível a gente querer fazer isso hoje. Mas depois coloca seus contatos aí no bate-papo para quem estiver presente. Se quiser entrar em contato com você, com certeza você vai ajudar. Não só como diretor da associação, mas eu conheço você como profissional e você nunca se furtou a ajudar, a educar, a orientar. Então, o exemplo disso é que você está aqui hoje, né? Então, eu agradeço. Exato. E o Gutenberg, você está presente aí? Opa, tô. Vamos embora, né? Beleza. Fernando, se o Thiago puder informar também o contato dele por áudio, porque como a gente vai disponibilizar o vídeo, né? Aí as pessoas que assistirem o vídeo podem... Acho que eles não vão ter o chat, né? Disponível. Faz o seguinte, Thiago, edita essa apresentação sua aí, agora, escreve seu nome completo aí, seu telefone e seu e-mail. Enquanto isso, aí, ó. E é na hora. Ótimo. Perfeito. Vou até tirar aqui o logo aqui para baixo. Ah, bom. Feito. Aqui. E Mas bota tem que seu estar presente, né? também. Aí, garoto. Bota seu e-mail.
Beleza, Tiagão. Tá aí o contato. Quem quiser, quem precisar, está à disposição. Eu não perguntei para ele não, mas eu sei que ele está. Obrigado. Vamos que vamos. Agora nós vamos para a palestra do Guto, tratando de o PEMOC e o destino dos fluidos refrigerantes e os cuidados com o meio ambiente. Já apresentei, Gutenberg. A palavra está com você, palestrante Gutenberg. Vamos que vamos, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. É isso. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, registrar aí a presença do Walter Lenzi. Walter é um gigante aí da Ashore, acho que o Tiagão citou a Ashore aí na apresentação dele. Walter Lenzi é um gigante aí. Cara, é sempre uma oportunidade muito boa, né? E um prestígio muito grande. Então, obrigado aí, Walter, por estar presente aqui conosco. Se eu falar alguma besteira, você me ajuda também, pode ficar à vontade. Tá dando para ver aí a apresentação, não? Tá, só... Porque aí eu vou às cegas, né? Só não tá a tela cheia, se não quiser. Tá a tela cheia agora, não? Não. Não, né? Espera aí, então. Interromper. Acho que agora vai. Janela. O Gutenberg agora virou influencer, disseminando conhecimento aí, né, Guto? Fora a qualidade da câmera dele, né? Que é muito boa. Aí? É outro nível. Agora deu tela cheia, Guto. Agora tá a tela cheia, tá indo aí? Beleza. Vou desligar aqui. Tá contigo a palavra. Um abraço. Vai lá. Valeu, obrigado, presidente. Bom, primeiro quero agradecer imensamente aí ao Fernando, ao Thiago, que me precedeu aí. Obrigado pelo convite. Agradecer a ABMEC aí, que eu tenho um carinho muito grande pela ABMEC, uma história pela ABMEC aí. Bom, então a brincadeira hoje aqui, eu falo brincadeira porque, enfim, a ideia não é esgotar assunto, não é tratar como especialista ou palavra definitiva. Meu objetivo aqui é incutir algumas dúvidas aí em nossa audiência, né? Quem está aqui presente agora ao vivo, quem está nos assistindo aí depois, que possa fomentar também essas perguntas, né? Que a gente tenha um brainstorm, ou vamos trazer para o português, né? Um torozinho de ideias. Então, o Fernando introduziu, isso daqui é um slide que eu não curto muito fazer, né, que é me auto-apresentar, mas, enfim, foi um pedido que foi feito para ser inserido. Então, o resumo, o Fernando muito bem pontuou. Essa daqui é a brincadeira, eu gosto de me intitular engenheiro curioso. Primeiro porque eu sou o único que sou intitulado assim, né, engenheiro curioso, e gosto disso daí. E segundo porque, efetivamente, eu tenho curiosidade, né, então, o próprio canal lá, Engenharia e Prosa, é um canal no YouTube, a brincadeira do presidente aí, ela procede, né? A gente tem um canal que a ideia é gravar prosas, então, algum dos convidados, o próprio Thiago, o Wagner, que está aqui também conosco, já teve algumas prosas por lá, então o Wagner é um monstro também dessa área automobilística. Agradeço aí a todos. Enfim, em segundo plano, e aí a gente fala de uma série de coisas, né? Eu queria deixar registrado aqui, ou trazer, né? Alguns projetos que a gente vem trabalhando, esses projetos todos, a ABMEC acompanha ele, né? E é parte disso, ele é parte, assim como o CREDEF também apoia eles e tal. Então, alguns deles aí é o Real BIM, que é a realidade aumentada, virtual e BIM, que a gente trabalha com essa parte digital aí, assim, introdução. O outro é o PMOC BR, que é um circuito de eventos que está ocorrendo agora. Ele tem 2 etapas, uma delas virtual, toda transmitida ao vivo pelo YouTube. Toda semana a gente está lá no YouTube produzindo conteúdo aí e abordando o PMOC de uma forma mais ampla. E a parte presencial também. O Acesso ao Brasil, que é um evento que a gente está soltando esse ano aí, para trabalhar a questão de acessibilidade, elevadores de acessibilidade, né? O Termodan, que é o Termografia Aplicada à Análise de Danos, então, que a gente vem rodando, ele já está no 3º ano consecutivo que está tendo, então, estou comentando mais para vocês acompanharem as redes sociais, que são sempre eventos muito benéficos aí. E a gente está trazendo também esse ano aí de novidade a engenharia clínica e a engenharia pública, e aí até por sugestão do presidente da BMEC-DF, o Fernando,
Fora isso, lá no nosso canal a gente tem alguns spin-offs, que é o Tecnoprosa, o Bizu e o Engenharia Legal, que é para acompanhar o andamento desses normativos aí, legais e infralegais também, né? A gente acaba abrangendo tudo, desde resolução do CONFEA até a legislação federal. É um conteúdo para podcast, então se vocês procurarem lá Engenharia em Prosa no podcast, vocês também vão achar. E aí eu trago aqui expresso a minha gratidão ao Colégio de Entidades, ao CDR-DF, que eu já tive a oportunidade de coordenar também por 2 anos. É uma instituição colegiada e consultiva aí da presidência do CREA-DF. Ele é de suma importância, ele congrega os presidentes de todas as entidades profissionais, né? Dentre elas a ABMEC-DF, que, cara, gratidão enorme por ter feito parte da presidência dela, né? Por ter estado presidente, digamos assim. Ainda sou membro, né? Ainda sou associado da ABMEC. Ao CREA-DF, que é uma casa que tem acolhido esses projetos e tem se mostrado aí no estado da arte de aproximar o sistema que a gente fala, né? Quando a gente fala de sistema, eu estou me referindo à CONFEA, CREA e Mútua, basicamente, e a todas as entidades, né? Então, está aproximando aí a sociedade aos profissionais. E as demais associações e entidades aí que compõem o CEDER, que estão de parabéns aí pelo evento, qual eu expresso minha gratidão. Gratidão também a todos os funcionários aí, o staff do CREA, né? Então, o pessoal correndo, organizando, então, de parabéns pela organização. Então, vamos seguir. Eu não posso deixar de citar, nesse caso específico, a Recigases. A Recigases é a grande especialista em gases, né? Em fluidos refrigerantes, como bem dito, e ela que me cedeu grande parte das informações que eu estou transmitindo aqui para os senhores, para que a gente possa não encerrar assunto ou esgotar o assunto, mas que a gente possa ter base de argumentação para fazer as perguntas corretas, né? Aí vamos lá, vamos começar fazendo um panoramazinho, tá? Efeito estufa, eles criaram um indicador para efeito estufa, tá? É o GWP, Global Warming Potential, potencial de aquecimento global, numa tradução livre aí, enfim, que é calculado, né, pelo tempo e a capacidade de absorção do infravermelho. E aí a gente traz um esquemático aqui, que o que é o efeito estufa propriamente dito, né? Então, a radiação ultravioleta ela acaba sendo refletida aí pelo ozônio, principalmente, né, um dos fatores, né? E qual é o problema dos gases de efeito estufa? É que justamente o infravermelho, o que é refletido da Terra, ele volta. E aí por isso que chama efeito estufa, né? Então ele volta e a Terra não consegue dissipar esse calor, ela acaba superaquecendo. É como se você fechasse a tampa da tua panela lá claro que numa visão reducionista ela não é tão simples, mas é quase que o mesmo efeito, né? Vaza ali um pouco de vapor, mas outra parte do vapor fica ali dentro, então você faz essa analogia aí com a parte do calor infravermelho aí que reflete de volta. Então você aquece a Terra, a tendência natural é que quando o Sol deixasse de aquecer, você tivesse uma parte de resfriamento, né? Uma dissipação desse calor, por isso que ela resfria um pouco, só que ela acaba não resfriando o tanto que ela deveria resfriar. Então você acaba tendo um valor residual ali de calor que não dissipado e ao longo de muitos anos, né, de muito tempo, isso acaba aquecendo. Isso a teoria que gerou aí o GWP e tal, enfim, a própria explicação do efeito estufa, né? E aí, só para a gente balizar também, CFCs e HCFCs, eles agravam lá a parte de aquecimento global, né? Mas para efeito estufa, são os HFCs que conduzem isso. E para a gente ter uma noção do como que é isso, a brincadeira aqui, primeiro eu trouxe esse recorte aí do blog do Frio, tá? Que fala que os gases de refrigeração, né? O ar-condicionado de refrigeração, representa aí 8% das emissões dos gases de efeito estufa. Só para a gente ter uma dimensão do que é isso. A gente está falando de 8% do problema global aí, tá? E aí, olha a brincadeira que bacana. E por que a gente tem que se preocupar com isso daí, né? Quando você libera aí na atmosfera 4,5 kg de R22, é o equivalente a você percorrer com um carro ali na linha do Equador, né, uma volta pela Terra com emissão de CO2, para efeitos estufas. 4,5 kg, mas o que é 4,5 kg? Então, em média, esses sistemas de split aí, eles têm ali 700 gramas de gás, 1 quilo, vai, em torno de 1 quilo, e um pouco menos de 1 quilo por sistema.
Nas instalações com chiller, enxergando as instalações no modo geral, elas atingem, em média, aí, em torno de 500 quilos de gás refrigerante. Então, só para você ter uma ideia, aquele abastecimento, aquele bujãozinho que o pessoal leva, principalmente quando tem vazamento de gás, o cara fala, eu vou completar o gás aqui, está vazando gás, eu vou completar. Então, aquele bujãozinho lá tem em torno de 13 quilos, 15 quilos, 13, em média 13, tá? Então, você vê, em alguns sistemas, consome, sei lá, num mês aí, 2, 3 galões daquele lá. Então, se a gente está vazando gás, tá com algum tipo de problema, né? E, ampliando aí a questão do efeito estufa, você está dando algumas voltas de carro aí na linha do Equador e produzindo efeito estufa aí. Outro indicador, além do GWP, é o ODP, né? Que é o potencial de destruição do ozônio, tá? E aí o GWP eu vou até trazer ele de uma outra forma. Bom, o R22 a gente vai ver mais lá para frente, ele foi descontinuada a fabricação, só que ele não foi proibido o uso, tá? Então no Brasil, a gente não, até onde eu conheço, né, pelo menos não tem fabricação própria, então a gente importa isso, tá? Então quem controla essa importação desses gases, dos fluidos refrigerantes, que estão presentes na sua instalação e no seu split lá, é o IBAMA. Então, e aí olha a brincadeira aqui, cara. Isso daqui foi a gente começou a ver esse selo aí, gás R410A ecológico. Mas ecológico sob qual critério, né? A gente precisa se perguntar o que é que está gerando esse tipo de selo de certificação, tá bom? Porque você pega o GWP lá, o potencial de efeito estufa, né? Do R22, ele é 1810. O 134A, 1429. E o 410A, 2088. Então, como que esse gás ele é mais ecológico, né? Qual é o critério que está se utilizando para tratar ele como gás ecológico? Com efeito estufa, certamente não é, né? Então, mas para que a gente pense aí, e aí eu estou conversando agora com gestores de instalações, com os engenheiros aí da modalidade industrial, que normalmente assumem aí a competência, né, de supervisão da manutenção. Então, gás vazando, cara, vai lá imediatamente e resolve o problema de vazamento de gás, cara. Esse aqui é o ponto. E estabeleça aí os parâmetros. Legislação para, como é que fala? Produtos nocivos ao meio ambiente ou para, vamos colocar de intermediação aí ou de necessidade de adequação, tem um monte, né? Então, como eu comentei lá, o IBAMA, ele controla a parte de fluidos refrigerantes, né? Tá? Então, tem as instruções normativas dele. Os cilindros, eles têm que passar aí por um processo. Tem muita gente que reusa cilindro, tá, cara? Principalmente esses de recarga. O pessoal tem reutilizado e ele quando ele começa a ter alguns esforços dinâmicos, ele não foi feito para resistir a esse carrega, descarrega, 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 num uso contínuo disso, então ele é frágil em relação a isso, né? O material dele não suporta isso, e a gente tem tido alguns relatos aí de acidentes, né? De estouro, de rompimento ali do próprio vasilhame, né? E como o Thiago muito bem introduziu inicialmente, a gente tem o PMOC, né? Estabelecido, e aí o PMOC é um caso à parte, porque ele foi estabelecido numa lei, e pregressamente a ele foi normatizado. Então, o que isso significa? Bom, primeiro, o rito natural é o quê? Você estabelece a lei e depois você normaliza ela. Você cria os decretos, cria as resoluções e os normativos que vão tornar aquela lei executável, né? Ou executiva, desculpa. No caso do PMOC, não. Você tem todo o normativo, mas você não tinha a lei que criava o PMOC. E a lei que criou o PMOC veio depois. Então, a tendência é que esses normativos sejam revistos, tá? Em alguns pontos. E no caso específico do PMOC, o PMOC-BR, o projeto ao qual eu mencionei, a gente lançou uma biblioteca gratuita só sobre PMOC. Então, o link está aqui, quem quiser, depois acessa lá o site, você tem lá tanto resolução, quanto lei, quanto as normas, não o texto da norma, mas a citação das normas que são afetas ao PMOC. Você tem lá artigos, tanto nacionais quanto internacionais, tem os sites das grandes associações aí, das grandes produtoras de conteúdo e legislação do assunto, inclusive a ASHRAE,
que a gente se baliza muito, e como o Thiago comentou, foi muito proativa, né, no momento pandêmico, de estabelecer o que seriam os entendimentos iniciais de protocolo de segurança aí para a qualidade do ar interior. Então, vamos procurar entender um pouco do volume que é isso, né? Então, olha só, essa indústria de consumo, né, vamos colocar assim, traz para o Brasil aí novos, sempre fluidos, o volume de fluido novo, né? Como a gente disse, não é produzido aqui, ele é importado, tá? Então, a gente está falando aí de um mercado só de importação de fluido refrigerante que bate aí nos 590 milhões de dólares, né? Está falando do mercado de 1 bi de reais aí, mais de 1 bi até, né? Hoje está 3 bi, então, chutando aí, né? Numa conta por baixo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de magnitude do que é isso daí, e a gente está falando de fluidos novos, né? E um conceito que é muito interessante, cara, é que você tende tudo, e aí você pega a norma brasileira que trouxe a eficiência das edificações, que é a 747, que saiu agora há pouco, né, a BNT, que fala um pouco aí de eficiência. Então, tudo está buscando eficiência, né? E aí, numa visão reducionista da coisa, é produção pelo consumo, né? É quanto você consome de determinados insumos pelo que você produz. É uma analogia ao custo-benefício, né? Quanto você paga para ter alguma coisa. Então, e o interessante disso tudo é que a gente precisa começar a enxergar o fluido refrigerante, né, o gás de refrigeração, não como um insumo de consumo, tá? Mas como um elemento ali que a gente pode trabalhar ele, tá? Um elemento mais durável. Então, vamos balizar, vamos focar um pouco mais nesses fluidos refrigerantes, né? Então, primeiro, né, e aí agora me dirigindo aos leigos aí, ou um pouco mais leigos, os fluidos refrigerantes são os responsáveis aí pela troca de calor dentro desse ciclo de refrigeração, tá? A expansão deles é que traz o efeito de resfriamento, né? E aí você passa ali um fluido ou uma água, se for um circuito de água gelada, e aí você bombeia a água e leva para os ambientes para depois passar para um ventilador, ou num ciclo de expansão que a gente chama direto, a gente sopra o ventilador diretamente nessa expansão do gás, né? Uma serpentina que vem logo depois, e aí transporta aí, ou retira, né, o calor do ar e transporta esse ar para dentro do ambiente. É isso que dá o efeito frio aí, né, ou a refrigeração. Então, isso daqui é um balizamento um pouco histórico aí, né? Então, até 1920 ali, você tinha produto mais natural, né? Eu não vou dizer natural porque, cara, o fluido refrigerante ele passa por processo industrial. Então é difícil você dizer que é natural, você não puxa ele. Você necessariamente passa por algum processo fabril. Só que depois você vê com a adição de uma série de componentes, num dado momento acharam que esses componentes aí, ó, isso daqui não é legal, que é a presença de cloro. Então vamos tirar o cloro, porque o cloro, inclusive, tem influência lá na camada de ozônio, né? E aí vai se produzindo. A amônia, por exemplo, é um excelente fluido refrigerante, só que ela é muito tóxica ao ser humano, né? Então aí você tem que balancear esse uso aí. Mas o grande lance, e aí a grande pergunta é, o fluido refrigerante, ele faz mal? Para quem? Dentro do equipamento ele não faz mal, ele está confinado lá. O grande lance é você ter um plano de manutenção que o mantenha confinado lá, para que você tenha só o benefício do uso dele. Então esse daí é que é o ponto. Aí vem os protocolos de Montreal, a emenda de Kigali, que, enfim, acabam trazendo aí novos adendos e novos entendimentos, né? A ciência vem estudando isso há algum tempo, a própria indústria, Fabril, vem fazendo esse estudo, e você vem atualizando, né? Uma série de legislações e tudo, e criando aí, como é que fala, as rotinas nossas e as classificações. E aí, falando na Ashore, né? A Ashore, há um tempo atrás, ela começou a balizar aí a questão de toxicidade e a questão de inflamabilidade, né? Então, começou a botar essa classificação aí nos gases para que quem estivesse comprando pudesse ter algum tipo de noção. Só que o que eu questiono aqui, né, gostaria que a gente começasse a pensar, é porque nenhum deles é não inflamável, né? Então, é praticamente não inflamável, mais ou menos, e aí criaram uma classificação intermediária aqui entre os inflamáveis e o mais ou menos inflamável para acomodar algum tipo de gás aí, tá? Algum tipo de fluido, e depois os altamente inflamáveis. Tá, praticamente não inflamável significa o quê? Dentro de uma vazão,
ele não vai, mesmo com a faísca ali, ele não vai entrar em combustão, tá? Mas dependendo da vazão, ele vai inflamar. Não ao ponto de queimar tudo, mas ele tem algum tipo de queima ali, tá? E aí, dentro dessas classificações, aí a gente tem que começar a fazer algumas perguntas. Será que a gente realmente está preparado para trabalhar com fluido inflamável, tóxico ou com alta pressão? E aí, isso se estende, né? Haja vista até os recentes acidentes que houveram com caldeira aí, que não tem muito a ver com o caso aqui agora, mas é um ambiente de alta pressão, são os vasos de pressão. NR13, recentemente, inclusive, foi reeditado. Para quem atua na área, vale a pena correr atrás. Eu trouxe alguns recortes lá do Repórter do Frio, né? Então, ó, refrigerantes inflamáveis exigem cuidados especiais. Revisão da norma amplia a carga de inflamáveis em sistemas frigoríficos. Aumenta. Acidentes com gases inflamáveis preocupam a indústria de refrigeração e ar-condicionado. Então, a gente tem que trabalhar, e aí é exemplo do que vem sendo feito, e do que a gente conversa muito lá no próprio canal, lá no Engenharia e Prosa, né? A gente tem que ter um sistema contínuo de educação e treinamento. A gente tem que estar continuamente aprendendo, continuamente manuseando, então, e continuamente treinando. Então, os equipamentos mudam, eles atualizam, a gente precisa atualizar a nossa mão de obra. E algumas perguntas que eu acho que são imprescindíveis aí, tá? Principalmente para instalações, né? Cara, entrou no ambiente, ele possui extintor de incêndio e detector de gás inflamável? A equipe de manutenção tem ferramentas e a formação técnica para o manuseio desses gases? As coberturas dos seguros estão refletindo esses riscos também? Então, são algumas perguntas que, para gestores de instalações, são interessantes. Para quem elabora o PMOC, aí olha o bizu do PMOC aí. Essas perguntas precisam ter amparo lá dentro do teu PMOC, tá? O PMOC não é só um documento estável ou um documento que vai estabelecer uma única vez as rotinas, ele é mutável, ele tem que estar constantemente em atualização e você precisa de um profissional legalmente habilitado para elaborá-lo. Então, essas perguntas devem estar sendo respondidas de alguma forma lá dentro. A questão do seguro, você pode informar lá dentro, né, tanto de PMOC, mas para quem é gestor de instalação, deve estar preocupado com isso daí, né? Porque qualquer acidente, você precisa recuperar, né? Então, e outro ponto interessante é que esses gases, né, os fluidos refrigerantes, ele não gasta, não fica velho, não acaba, ou seja, ele é um elemento de cadeia crítica, né, não consumível. Comentei isso um pouco lá atrás. E todo gás refrigerante é uma substância padronizada, ou seja, todos têm a mesma composição e critérios de qualidade. Isso para qualquer marca, tá? Então, por mais o 134A do fabricante A, B, C ou D tem que ter a mesma composição, não tem milagre. O que vai variar de uma marca para outra é questão de confiabilidade, né? A confiança que você tem na entrega do tipo do fluido, tá? Desde que seja do mesmo tipo, né? Lógico. Os gases mais antigos que estão sendo proibidos de fabricar ou importar, né? Mas o grande lance é que eles não estão sendo proibidos de usar. E aí é que entra o tema ou a resposta à pergunta, cara, tudo bem, então a gente está importando constantemente volumes altos aí de fluidos refrigerantes. Esses fluidos refrigerantes, eles precisam ser confinados, eles não podem ser soltos aí no meio ambiente. E aí qual o destino que a gente dá para isso daí? Então, de um lado eu tenho um pessoal falando assim, ó, tem que trocar tudo, tá? Eu troco, eu vou recolher isso daqui, vou levar para onde, né? Então, quando essa produção aí é interrompida, regeneração é uma das formas, né, de conceito, que aí você só tem dois destinos, tá? Respondendo até a própria pergunta aí, ou você vai para incinerar, né, que é para descarte definitivo, a incineração do próprio gás, ou você recupera ele, regenera ele e atua as propriedades. Como ele não é consumido, ele só é contaminado, muitas das vezes, vamos colocar assim, então você consegue retirar os contaminantes e restituí-lo às propriedades originais ali para refrigeração. Tá? Então, isso daqui é mais um esquema que a gente traz como é que se fala? Simplista aí, isso daqui é para introduzir o nosso próximo ponto aí. Então, alguns motivos, eu gosto de elencar alguns motivos aí, né? Falta de conhecimento técnico, e aí você tem uma ideia, se você conversa com grande parte do pessoal, e aí você abre o PMOC, pouquíssimos PMOCs tem lá a rotina, a gente tem análise da qualidade do ar, um ou outro aí, mais benchmark, tem análise da qualidade da água,
que também é item essencial, principalmente para sistemas centralizados aí, né? Seja a água do circuito de secundário lá, que vai levar para os ambientes, seja a água de arrefecimento ou resfriamento lá dos chillers, água potável também, enfim, ambiente hospitalar tem uma série delas, mas eu não vi nenhum dos PMOCs, cara, a necessidade aí de você fazer análise da qualidade do fluido refrigerante, tá? Então, isso daí é um ponto de PMOC, tá? A análise periódica disso, principalmente nos centralizados. Os splits, como o circuito é todo feito para ficar hermético, você só vai ter alguma contaminação se houver vazamento ou se você precisar fazer alguma manutenção lá que esvazie o sistema, né? E aí, nesse processo de esvaziar o sistema, você pode gerar algum contaminante que vai levar para o teu gás. Um dado que eu estava conversando com o pessoal da Recigases também, e aí não é meu, estou só replicando, chega a cerca de 28% a ineficiência do teu sistema se você estiver trabalhando com um fluido refrigerante contaminado. Então, olha só, você pode economizar de energia algo próximo aí dos 30% só em manter as propriedades do teu fluido refrigerante aí preservadas, né, ou mantidas aí para o que ele se propõe. Alguns pontos aí, então, falta de fiscalização, cara, é constante, né? No Brasil, tudo se fiscaliza e nada se fiscaliza ao mesmo tempo. Eu acho que a ausência do conhecimento aí, a partir do momento que a gente tem um conhecimento e você tem um profissional legalmente habilitado para estabelecer aquilo, ele tem que sugerir isso de alguma forma, né? Ele tem que atuar, e aí eu converso com vocês que estão aqui ao vivo conosco, para terem essa consciência. Aí, como eu falei, vazamento, reutilização do próprio gás sujo, né? Você tira, às vezes tira, contaminou e depois devolve. Há um processo natural de própria contaminação, que o gás ele se mistura com o óleo, né? No efeito lubrificante ali dos chillers mais novos. Então, naturalmente, ele vai precisar, ele vai degradar, né? E aí depois você tem que voltar ou restituir ele. Então, por isso que é um processo que tem que entrar no PMOC, tá? E aí, o que fazer, né, com esses gás recolhidos aí? Como eu estava comentando, a gente pode regenerar ele, né, e aí entra com todo o protocolo de meio ambiente, né, tem que dar destino correto, da mesma forma que você dá destino para os demais resíduos, né, tem que ser uma empresa que faz. Agora, como é possível regenerar e trazer de volta todas as propriedades, isso acaba virando um mercado, e aí, Tiagão, você que estava falando de oportunidade, acho que essa daqui é uma bacana também, para quem se interessa, né? Então, você consegue vender esse gás aí, porque esse gás pode ser regenerado e depois utilizado numa outra instalação, desde que essa instalação seja do mesmo gás, né? Lembrando, em momento algum eu estou falando para você misturar os tipos de gases. O cara fala que você tem que tirar o R22 da praça, só que o equipamento às vezes não entra ou não está, né, próprio para usar outro gás. Você vai ter que trocar todo o equipamento. Justifica você trocar todo o equipamento? Não, se a vida útil presumida dele ainda for corrente, é muito mais vantajoso você regenerar seu gás, tá? Então, fica a dica aí. E aí, a outra parte é de incinerar, né? Então, eu passei, e aí a gente entra, cara, nos pactos globais, né, na Agenda 2030 aí, que muito já se fala, eu já gravei algumas prosas lá no canal sobre isso. Então, você tem um objetivo, o ODS, né, o objetivo 13 e 12 aí, que é consumo e produção responsáveis, né, e contra a mudança do clima. E, cara, e aí é básico, né, reuse, reduza e recicle, né. Então, a recuperação do gás, né, a regeneração das propriedades do gás, ela é essencial, e ela cumpre aí com alguns objetivos das metas globais que a gente precisa. Então, ele, confinado ali dentro do equipamento, ele não é para trazer nenhum mal a ninguém, ele vai só trazer o benefício disso. E aí, o que se sugere? É o tal da economia circular. Então, você usa, trabalha, vai até o limite dele, reutiliza, devolve, enfim, e você tem aí passos intermediários, seja você comprando e vendendo esse gás aí, comprando, regenerando e devolvendo ele, que não tem, você tem norma técnica, enfim, tem todo um aparato técnico para que isso se faça, ou você que é gestor da instalação está precisando dar destino para isso, que dê destino a uma empresa certificada que possa certificar o destino disso, né? Essa incineração ou até mesmo a própria regeneração, você dá destino ao seu gás de uma forma correta e evita, né,
uma série de problemas. Então, olha só, em termos de fluidos refrigerantes, cara, e aí o que eu gostaria de frisar bastante é que você consegue, dentro de uma ótica de PMOC, de gestão de ativos, tá? Você consegue reduzir os teus custos, né, principalmente de energia, tá? Aí a gente está falando de eficiência energética, e eu não estou falando nada de botar placa fotovoltaica, de levar qualquer outro nível de eficiência e filtro, nada. Basta que você mantenha a propriedade do teu gás, você consegue aí, numa instalação, reduzir muito o consumo de energia, tá? O Chile, né, tem um consumo aí significativo de energia dentro de uma instalação, né? Então, fora isso, reduz a poluição para o meio ambiente, né? Ajuda a cumprir a legislação ambiental, melhora a balança comercial do Brasil, na medida em que, se você começar a regenerar os gases e reutilizar esses gases aí, você começa a reduzir a importação, então, ou seja, menos dinheiro lá para fora, e ajuda o Brasil a cumprir as metas e tratados ambientais, a exemplo da Agenda 2030 aí. E se vocês acham que isso daí está muito longe da realidade, não sei quem aqui já ouviu falar da Daikin, a Daikin já está fornecendo equipamentos aí novos com gases recuperados, regenerados aí, sem problema algum. Como eu disse, a regeneração do gás ou do fluido refrigerante, né, ela restabelece as propriedades de fábrica dele, daquilo que ele foi criado, né, propriamente para atuar. Então, é um favor para o meio ambiente, é um favor para o Brasil, é um favor para tudo, cara, não tem por que não fazer, não é isso? Então vamos lá, eu queria só fazer uma introdução e aí puxar o link para o PMOC. Eu comentei muito do PMOC e trabalhei a questão dos fluidos refrigerantes, né? E como que a gente tem tratado o PMOC lá no projeto do PMOC BR, tá? A gente fez uma pergunta fundamental: e se o PMOC fosse um diagrama de blocos, cara? Quais os blocos que estariam ali, né? Como que você diagramaria isso? Ou como que você trabalharia o seu PMOC para estar no estado da arte? O PMOC, a gente enxerga ele como uma ferramenta de gestão de ativos, tá? E a gente tem trabalhado isso. No médio e no longo prazo, ele se autoviabiliza. Então, é uma questão organizacional, é uma questão financeira, e como a gente está vendo agora com os fluidos refrigerantes, né, sob esse aspecto, ele atua tanto na parte de eficiência, quanto na parte de cumprimento do meio ambiente, né? Isso daqui é o primeiro esboço do que a gente enxerga do diagrama de blocos, né, com o PMOC centralizado. E aqui não tem nada que seja sugestão, tá? Isso daqui é uma leitura direta da própria portaria do Ministério da Saúde, combinada com a BNT, Resolução 09, enfim, que a gente fez uma leitura e a gente foi fazendo os blocos, né? Então, cada um desses blocos aí, eles estão constantemente em atuação dentro do teu PMOC, eles precisam ser, como é que se fala, pensados aí e desenvolvidos quando da elaboração do teu PMOC, tá ok? Isso daí é como a gente enxerga o PMOC, como a gente tem montado todo o seminário PMOC BR, que é um seminário internacional só sobre PMOC, tá? Sobre todos os aspectos. Bom, vou dar um detalhamento aqui, deixar um convite para vocês, já quase que encerrando aqui minha palestra. A gente está como eu comentei lá no início, a gente tem essa preocupação com o pessoal da engenharia clínica. A gente está trazendo aí no dia 16 de junho agora, semana que vem, a gente vai estar lá no auditório do SMEP, lá em Tabatinga Sul, tratando sobre águas medicinais, águas hospitalares, perdão, tá? Quem tiver curiosidade ou quiser, a inscrição é gratuita, só que ela tem que ser feita previamente lá pelo Simpla. Quem quiser mais informações sobre o projeto, entra no site lá, clinica.engeprosa.com. Lá no projeto de engenharia clínica, a gente também copiou a própria ideia do PMOC BR, né, que é disponibilizar, fazer uma biblioteca aí gratuita e disponível sobre a pauta de engenharia clínica e engenharia aplicada aos estabelecimentos de saúde, então, que são outros tipos de normativo, né, são distintos. Então, a gente está começando a trabalhar essa biblioteca lá. Se você gostou, entre e acessa. Aqui a gente tem o PMOC BR, também tem site próprio, é o pmoc.engeprosa.com, acessem. A parte presencial dele, do PMOC, vai ser aqui em Brasília, agora no dia 17, né, um dia depois lá, é uma etapa presencial, e aí eu convido os senhores também e as senhoras, né, a participar. Então acessem lá o site, se inscrevam, mesmo
vai ser a mesma rotina, tá? Eu queria tranquilizar todo mundo, apesar de ser um ambiente que é presencial, né? Um evento que é presencial, a gente está adotando todos os protocolos de biossegurança. Para quem não acompanha aí o canal ou o trabalho da gente, a gente não deixou de fazer evento presencial, tá? A gente está nessa rotina desde... A gente não parou, na verdade, né, com a pandemia, a gente só reduziu o volume, né, e o público, no final das contas, mas é possível fazer evento presencial com toda a segurança, desde que, né, seguido aí os protocolos, a gente faz, e aí eu faço um apelo aqui, o Thiago tinha comentado lá da GHS Brasil. A GHS Brasil, ela é detentora aí desse cuidado, né, ela que estabelece os protocolos de segurança, e é uma das patrocinadoras do evento, então sintam-se seguros, né, ao visitar, sintam-se à vontade. Lembre-se que só vai entrar só com inscrição prévia. E agora, para finalizar, né, eu gosto de finalizar sempre dizendo, né, o Walt Disney falava, se você pode sonhar, você pode fazer. Aí o Richard Branson, ele pega e fala assim, se os seus sonhos não te dão medo, é porque eles são muito pequenos. E aí eu trago o Gandhi, né, que ele comenta e fala assim, nunca se sabe os resultados que virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Esse é o meu apelo aí para que vocês saiam da inércia, comecem pequeno, mas sonhem grande, né? A gente tem um Brasil inteiro para mudar. E aí, deixo meus contatos, deixo o canal do YouTube. Quem estiver assistindo isso daqui, por favor, acessa lá. Se gostou do conteúdo, se inscreve, deixa seu like. Para quem produz conteúdo, isso é de suma importância, até para balizar aí o andamento dos trabalhos. Do mais, me despeço, devolvo a palavra ao nosso presidente, Fernando Karamaschi. Fica à vontade, presidente. Desculpa te alugar muito. Muito bom, viu? Parabéns. Parabéns aos dois. Esse conhecimento ele nunca para, né? Quando a gente trata de posicionamento de ar, de qualidade do ar, de PMOC, enfim, igual você colocou, tem que estar sempre se atualizando, porque não acaba. Todo dia sai uma coisa nova, uma tecnologia nova, uma regra nova. E nós, engenheiros mecânicos, no Brasil, somos os responsáveis por garantir isso. Então, o Mercadão está aí. Em Brasília, especialmente, tem um mercado bastante grande com relação a isso. Tenho certeza que vocês estão bastante engajados nisso. Eu acho que o pessoal não colocou perguntas no chat, não vi, mas eu posso fazer alguma. Thiago, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou mexendo nesse celular aí. Cara, você falou... Tratando os assuntos. O Gutenberg falou aqui da hierarquia de legislação, né? Portaria, lei, enfim. E a lei saiu depois daquela portaria, das resoluções. Enfim, como é que fica essa questão daquela portaria que vinha antes da lei? E agora tem uma lei, né? Sim, sim. É bom esclarecer isso aí, tá? Bom você falar, Fernando. O que acontece? A ideia, inclusive, na apresentação era fazer uma progressão temporal. Na portaria 3.523, eles estabeleciam que todas as tratativas do PMOC, todos os cuidados que a gente tinha que tomar com o PMOC eram para situações para equipamentos acima de 5 TRs, ou seja, 60 mil BTUs. Com a promulgação da lei, que é essa de 98, deixa eu ver o número dela aqui, pode até me lembrar aí, Guto, se você souber de cabeça o número da lei, esse limite inferior... 13.589 de 2018, né? Perfeito, obrigado. Essa lei, com a promulgação dessa lei, isso caiu. A partir de agora, todos os sistemas de ar-condicionado são obrigatórios a gente aplicar todas as regras do PMOC, todas as regras que garantem a qualidade do ar. Essa que é a história. Cara, eu acho que isso é muito do advento Que negócio, a água você suspeita, você fala assim, pô, eu vou tomar água em casa, né? Agora o ar não, né, cara? O ar você não fala, pô, peraí, eu vou respirar quando eu voltar só. Não, você tá no ambiente, você tá respirando, né? É verdade. Passou ali, já era, velho.
E tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivendo, né? Esse contexto de pandemia, enfim, qualidade do ar e controle e manutenção. Aliás, Guto, eu tive a oportunidade de olhar aquela biblioteca que você fez, você trabalhou, e eu procurei também na internet, não vi nada, então fica a dica aí para quem trabalha ou tiver curiosidade ou estiver estudando. Vai economizar bastante tempo de todo mundo, ela está bastante atualizada, aquela biblioteca. É um compilado de diversas coisas. Eu acho que tem até artigo lá, não tem também? Tem, cara, tem artigo, tem posicionamento de diretoria, tudo que é material que a gente que atua na área, né, que a gente teve acesso, eu estou disponibilizando lá, porque é de domínio público, né? Então, só o que eu fiz foi convergir tudo num canto só, né? Você acessa um site, tem acesso a tudo. É isso. Eu não vou me delongar muito, né? Eu acho que as duas palestras foram bastante proveitosas. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser deixar uma palavra, alguma coisa, eu acho que pode abrir o microfone, a gente está à disposição. Ninguém? O que eu queria alertar até, Fernando, porque a gente está nesse ambiente pandêmico, em um dado momento também, além dessa confusão aí de 5TR, precisa, não precisa, que a portaria do Ministério da Saúde, ela acabava limitando isso, mas como muito bem pontuou o Tiago, ela é uma portaria que é pregressa, né, à legislação, então, quando a lei federal vem, ela derruba isso, é por isso que eu comentei até que a própria normatização da lei, ela deve ser revisada agora, né? Provavelmente ela vai sofrer revisão, isso que a gente está. Mas uma outra confusão muito grande que estavam fazendo era no início da pandemia, falar assim, não, vamos botar um mete filtro EPA aí no sistema de ar-condicionado. Acho que o Tiagão deve ter vivido isso muito, né? Algum curioso que nem eu leu que filtro EPA é o bom, bota filtro EPA em tudo. E o filtro EPA ele é um filtro de alta performance, na verdade, né? Então, se ele filtra 99,99, e aí depende da classificação que você escolhe, ele entope um pouco também, né, Tiagão? O sistema tem que aguentar, cara, que senão ele... O conjunto para se organizar isso é enorme. Quando a pessoa... Eu ouvi isso muito, viu, Guto? O pessoal filtro EPA no split, filtro EPA para todo lado que tinha que colocar. Ninguém entende, o pessoal não entende a conjectura que a gente tem que usar um filtro EPA. Existe todo uma Ele é barato, história né? anterior a isso, né? Barato, muito caro um negócio desse, utilização absolutamente específica. Não, é caro e tem que ver se o sistema aguenta, né? Porque senão tem que fazer retrofit e tal, cara, para compensar aí essa perda de carga absurda, né, que ele traz. Não absurda, mas assim, perfeito. Dentro do plausível, sistema, né? O equipamento tem que ser adequado, você tem uma série de filtragens antes dele. Mais uma vez, a gente mostra a importância do conhecimento a cadeia de conhecimento necessária para trabalhar com sistemas de ar-condicionado, climatização, né? Então, a responsabilização técnica, eu gosto de enfatizar isso, porque nós estamos especialmente numa sala de engenheiros mecânicos, então tem que ser mesmo um engenheiro mecânico para garantir isso. É muito fácil, é só pegar e ler o manual. Não é. Na prática, seu equipamento vai reduzir a vida útil, sua energia vai subir, seu efeito talvez não seja aquele que você queira, vai quebrar e aí o resultado vai ser muito pior, muito mais caro. Né? É o barato que sai caro, às vezes nem é tão barato que sai caro, é aquela ideia genial, né? Que sai caro. Mas, enfim, o pensamento mecânico, né? Acho que no final, né, desse barato e caro, o cara fala, vou economizar alguma coisa aqui, só que no futuro ele desembolsa muito mais. Um ponto que você estava comentando aí de só ler o manual, e aí é um ponto que as instalações nossas carecem, é o comissionamento. O processo de comissionamento é você pegar, que uma coisa é, você fez o projeto, dimensionou, selecionou o teu equipamento lá para a tua instalação, colocou ela. Quando você coloca ele dentro da instalação, ele já ganha uma característica própria. Então, ele vai desempenhar dentro de uma curva esperada de performance dele, mas ele vai desempenhar de acordo com a instalação que ele foi colocado. Então, o comissionamento é esse ajuste fino do tipo, dentro dessas condições aqui, o que o melhor equipamento pode te dar é isso daqui. E essa linha base de comissionamento, quando a gente assume principalmente manutenção, acho que o Thiago pode me ajudar com isso daí, são informações que são preciosas para a gente que está acompanhando ali
o próprio rendimento, né, ou eficiência dos equipamentos que estão alocados, né? Então, a gente precisa disso daí. Um outro exemplo que essa pandemia trouxe recente, e aí é a questão dos ambientes que precisavam trabalhar ou em isolamento ou em pressão diferencial, né? Seja positiva ou negativa. E aí, cara, você vai ver centro cirúrgico, por exemplo, tem que ser pressão positiva, ok, desde que você não esteja operando doença infecto-contagiosa. Se tiver doença infecto-contagiosa, ele tem que operar na negativa. Esse equipamento, ele faz a reversão, muito, entendeu? Aí começa a vir uma série de necessidades em cadeia que, se a gente tivesse gastado um tempo lá atrás para entender, estudar, levantar, porque a parte do projeto é o estudo, né? Você vai fazer o estudo, você vai fazer análise de requisitos, vai fazer todas as premissas aí, tanto de cliente quanto de uso, quanto legal e normativa. Isso tudo reflete no teu projeto. E aí o teu projeto ele vai para execução. Isso é importantíssimo, cara. Então tem muita instalação aí que se dizia com quarto isolado que na verdade não tinha, né? Você tinha só um isolamento de parede, o isolamento que tratava aquilo ali que era do ar, né? Você garantia que o ar estava num ambiente isolado, né? Você conseguia isolar o ar para ele não contaminar as adjacências, não estava, e algumas reversibilidades aí de sistemas que eram para ter sido previstas, não foram, e aí você não tinha como fazer isso. Aí, Tiagão, como é que resolve isso? Não dorme, né? Você bota aqui. Você, inclusive, trabalhou em alguns hospitais com relação a isso, né? Hã? Você trabalhou em alguns hospitais com relação a isso, né? A essa alteração aí, essas recomendações. Sim, a gente criou deviam o ter sido feitas. BR, cara. A gente está rodando grande parte do Brasil, não vou falar o Brasil inteiro, não, mas a gente está rodando com esses protocolos que veio do estudo, né, disso, né? Alguns estudos de caso e a gente leva isso generosamente, né, gratuitamente, a gente leva esse conhecimento para o pessoal da ponta lá, o pessoal da área hospitalar. Mas é uma dor, né? É uma dor comum em várias instalações. Né? E essa Perfeito. dor, Desculpa, vou até fazer, quero fazer. Não, desculpa interromper, mas eu gosto de fazer sempre essa transdução, né? Sei lá como é que falaria isso, mas transportar isso para o ambiente leigo, o que é isso? A gente não tá, poxa, pressão negativa, pressão positiva, basicamente seu pai está sendo operado lá, ele está fazendo uma operação que ele já tinha uma doença aí, e ele está com Covid. Ele vai fazer uma operação, muitas vezes o que ele está contaminado ali pode espalhar para o hospital inteiro, tá? O que é isso, né? Traduzindo em termos práticos, basicamente você tem um hospital inteiro. Se você não faz esse tipo de trabalho no sistema de ar-condicionado, você está contaminando todo o seu hospital. Então você tem uma série de pessoas doentes que vão acompanhar os seus familiares, as pessoas que trabalham, os enfermeiros, os médicos, está todo mundo contaminado. Esse tipo de conhecimento, essa é a parte que a gente está ressaltando, tanta importância do engenheiro mecânico. Dentro de um hospital, o único profissional que tem esse tipo de conhecimento é o engenheiro mecânico especializado em condicionamento de ar. Nenhum outro vai ter. Então você tem, às vezes, lá 1.000, 2.000 pessoas dentro de um hospital, todos sujeitos a uma contaminação alta, a um alto grau de contaminação por conta de um projeto, às vezes, inadequado de ar-condicionado. Extremamente importante isso aí. E às vezes é economia, né? Igual o Augusto falou, é o barato que sai caro, porque você vai economizar no projeto, você vai, não, isso aqui tá ok. Aí depois a sua sala nem funciona mais, olha o tamanho do prejuízo. Você economizou, às vezes, alguns milhares de reais, eu não estou falando nem de muitos, e aí você não pode operar naquela sala que ela servir para operar. E quando a gente fala de projeto, a gente fala de inteligência, a gente está falando de engenharia. E a gente tem que pensar não só na operação de curto prazo, né? O engenheiro hoje está muito em alta também esse tema, é um mercado bastante promissor, que é a de gestão de facilities, né? Facility management, gestão de ativos. Você tem que pensar na edificação ou no seu sistema a longo prazo, né? Qual que é a vida útil dessa edificação, desse sistema? Como é que você vai gerir isso para garantir que ele atinja ou extrapole aquela vida de uma forma eficiente, que garanta os objetivos e os benefícios esperados daquele negócio.
tem que pensar isso e não é durante a obra, é lá no projeto. Concorda? Pois é, concordo. Eu queria só agradecer aqui o carinho das palavras aqui no chat do Cássio, do Walter Lenzi também, deixou registrado aqui, cara, fantástico. Wagner, outro monstro. Danilo, obrigado. Thiago Francisco, pô, obrigado aí, cara. Pô, o Thiago até, ó, tá acompanhando até Engenharia e Prosa, massa demais, cara, gratidão, cara. Se inscreve lá, É um quem não cara tiver, se bastante inscreve, ligado. Obrigado, viu, Thiago? Deixa eu agradecer ele também. Obrigado, viu, Thiago? Tamo junto. Isso aí. Gente, 4h05, terminamos um pouco antes do horário. Em nome da associação, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos os telespectadores que virão, né, que vai ser publicado, ressaltando. Ao Gutenberg, que dedicou um tempo do seu horário comercial de produção para fazer uma apresentação para nós. Ao Thiago, que parou lá o seu serviço e a gente convocou ele falou, você não tem essa, você vai, eu quero você lá. E ele foi lá, fez uma apresentação com alegria e foi muito bom. Eu acho que a engenharia precisa desse compartilhamento, a engenharia mecânica, e a associação está aqui para isso, o Colégio de Entidades está aqui para isso, para disseminar conhecimento, para poder enaltecer engenheiro, para poder fomentar o mercado e trabalhar em função do engenheiro mecânico em especial. Tá? Muito obrigado a todos. Guto e Thiago, vou passar a palavra para vocês, para a gente encerrar, pode ser? Gutão, as últimas palavras. Pode sim. Primeiro, cara, agradecer mais uma vez aí o convite, gratidão aí pelo carinho, Fernando, pelo acolhimento, né, também da ideia. Tá de parabéns também aí toda a organização do evento, cara, a galera do CREA, tô vendo a Cássia aqui, cara, pô, gratidão, cara, muito bacana. Jurandim também, outro grande. Cara, o Bim também, cara, Gisele, até a Raquel tá aqui, ó, que fantástico. Obrigado, Raquel, pelo prestígio aí, pelo carinho. Rafael Cowboy também está por aí. Cara, não vou citar o nome de todo mundo não, porque senão eu posso cometer algum equívoco aqui, mas gratidão pelo carinho, pela audiência, né, pela paciência. E, cara, vamos continuar trabalhando, né? Tem um recente príncipe lá que faleceu agora em Londres, né? Eu gosto muito de parafrasear ele, eu esqueci o nome dele, mas ele falava que no mundo tudo ou foi Deus ou passou pela engenharia, né? Então a gente tem que tomar posse aí desse poder que a gente tem, né? A gente cria verdadeiras indústrias, a gente altera o meio no qual a gente vive, seja para o bem né? Eu prefiro acreditar que sempre para o bem, mas infelizmente algumas vezes isso não é possível, ou por acidente ou por algum outro motivo. Mas a gente tem que tomar posse disso daí e entender a importância da engenharia no mundo, né? E trabalhar, se apropriar disso daí e trabalhar. Nós somos grandiosos. Por mais que a gente comece pequeno, tem que sonhar grande, cara. O Brasil precisa dessa gana, tá? A gente precisa de engenheiros que enfiem a cara e faça o maior, que faça o melhor, que faça o mais inovador, que faça, enfim. A gente tem que correr atrás disso e tem que ter essa gana. E vamos junto. E o que precisar, onde tiver conhecimento compartilhado, eu quero estar ali. O que eu aprendo, eu compartilho, eu não tenho isso. E vamos que vamos. É isso daí. Gratidão. Beleza. Tiagão. Deixa eu fazer aqui meus agradecimentos também. É o Príncipe Felipe, né, Guto? Muito bacana, muito bacana. Obrigado a vocês dois, tá? Fernandinho, ao Guto, ao pessoal do CREA. Não conheço tanto o pessoal do CREA, mas tem vários amigos aí. Estou vendo ali o Wagner, tem o Francisco, o Thiago Francisco trabalha aqui com a gente. Também queria agradecer algumas pessoas rapidamente aqui também, o pessoal aqui do Ministério da Economia, ceder esse tempo aqui para a gente fazer essa apresentação, os parceiros aí de diversos lugares, aí não vou nem falar porque tanta gente, a gente comete o erro se a gente não falar de todo mundo, né? Mas muita gente me ajuda, vocês dois são pessoas que fazem essa troca de conhecimentos, articulam todos os engenheiros disso aí. Isso é muito legal, estava falando com o Guto hoje. Parabéns para vocês dois, são os dois mais articulados, talvez, dos engenheiros mecânicos que eu conheço, e como o impacto que vocês causam é positivo, né? Como o conhecimento está sendo gerado, oportunidades vão sendo geradas, e as pessoas vão se conhecendo, e só tenho gratidão a vocês. E basicamente é isso, um grande abraço,
e a gente se encontra aí para qualquer outra. Todos nós nos encontramos aí e vamos que vamos. É isso aí, né? Então, eu deixei passar, né? Que gasto, que falta de educação. Obrigado à equipe do CREA, obrigado ao CDE, mas a gente está junto. Eu agradeço em nome da BMEC, a gente acaba agradecendo em nome do CREA, que está sempre junto conosco, sempre nos apoiando. Valeu, boa tarde a todos. Estamos à disposição. E parece que agora, quem quiser voltar para a sala principal lá, acho que vai ter um encerramento, não sei como é que vai ser, o Cássio aí pode nos orientar. Quem tiver aí que puder ligar a câmera para a gente fazer aquele selfie, ia bem, hein? Só para a gente poder publicar nas redes sociais. Oi, Fernando. Eu estava em outra sala e também estavam falando comigo aqui. Acabou que eu perdi a que você falou. Não, pode finalizar o evento, tá bom? Não tem retorno para outra sala, não. Pronto. Então é isso. Então, vamos ver. Só fazer a foto ali, grande Jurandir, Cássia. Tá bom. Opa, tá aparecendo mais gente, gostei. Valeu. Opa, mais um. Pronto. Beleza, gente. Obrigado. Um bom final de dia para vocês, um bom fim de semana e até a próxima. Conto com vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Ô, Nobre Bim, ó o homem, rapaz. Coisa boa, ô, Bim. Que bom, que prestígio, cara. Gratidão aí. Um abraço a O todos Bim tá vocês. parecendo os caras de Fórmula 1, viu? Pô, velho, eu me senti agora um piloto. Jurandir, Cássia, cara, que fantástico. Obrigado pelo prestígio e pelo carinho aí, pessoal. Tamo junto. Cássio, pode fechar a sala, cara.